João 20, de 24 a 29. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por tua santa palavra, te agradecemos o privilégio que temos de ter acesso a ela. O Senhor a preservou no decorrer destes milênios para que fôssemos instruídos pelo Senhor, ouvíssemos a tua voz e vivêssemos de acordo com o que o Senhor quer que nós vivamos. Nesta hora em que ela está aberta diante dos nossos olhos, pedimos o teu auxílio, a iluminação do teu Santo Espírito para aclarar a nossa mente, o nosso coração, para que ouçamos a tua voz, não a voz de um homem, mas a voz do Senhor, naquilo que nós realmente precisamos crescer e sermos edificados por ti, Pai. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Nos versículos anteriores, nós vimos que Jesus havia se colocado no meio dos discípulos que estavam trancados, tranquilizou os seus corações e os enviou para pregar o seu nome. Mas Tomé não estava com eles. Tomé não estava com eles. Por que Tomé não estava na primeira vez que Jesus apareceu? Vamos fazer uma digressão para vermos quem foi Tomé. Tomé é um nome hebraico que significa gêmeo de irmãos gêmeos. Ele foi um dos homens escolhidos por Cristo para ser apóstolo. Ele era um dos 12. No Novo Testamento, o seu nome sempre vem acompanhado do título Dídimo, que é a palavra grega para gêmeo. Então, é Tomé, que já significa gêmeo, ou gêmeo. Nós temos mais informações não sobre quem ele era, é isso que nós temos, mas nós temos outros textos em que Tomé aparece. Por exemplo, quando Jesus resolveu ir à Judeia para ressuscitar a Lázaro, foi Tomé que, bastante pessimista, disse: Vamos também nós para morrermos com ele. Isso está em João, capítulo 11, 16. Quando Jesus presumiu que os discípulos conheciam o caminho para a casa do Pai, foi Tomé que, com muita sinceridade, perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poder saber o caminho? Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, no texto desta manhã, nós podemos conhecer um pouco mais sobre Tomé. O tema do nosso sermão nesta manhã é os pecados de Tomé, os nossos e a paciência de Jesus. Os pecados de Tomé, os nossos e a paciência de Jesus. Vamos começar então vendo os pecados de Tomé nesta passagem. Veja o verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. O primeiro pecado, Tomé não estava com eles quando veio Jesus. Onde estava Tomé? Não sabemos. O que estava fazendo Tomé? Não sabemos. Porque todos os apóstolos estavam reunidos e Tomé não estava? Não sabemos. Medo,
pessimismo, falta de compromisso, possivelmente uma dessas coisas, talvez mais do que uma. Nós não sabemos, o que nós sabemos é que ele não estava lá. Todos estavam lá reunidos e Tomé não estava. Era o primeiro dia da semana, muito provavelmente eles estavam fazendo culto, porque 8 dias depois, e os judeus, você se lembra, eles sempre incluíam o dia da contagem, então é de domingo a domingo, no outro domingo eles estão reunidos de novo, cultuando ao Senhor. E na primeira vez Tomé não estava lá. O que esta ausência trouxe para a vida de Tomé? Ora, uma semana a mais de tristeza, uma semana a mais de dúvidas, uma semana a mais de pessimismo. Os outros discípulos que estavam presentes e viram Jesus, eles tiveram uma semana a menos de tristeza, uma semana a menos de pessimismo, uma semana a menos de angústia. A ausência de Tomé custou uma semana a mais de sentimentos ruins. Você consegue perceber o que você perde quando os irmãos estão reunidos e você não vem? Você consegue perceber o que você perde quando o povo de Deus se reúne para adorar, para estar com Jesus, para ouvir a Jesus, e você não vem? Você percebe o quanto você perde? Você se importa, você fica triste com isso. Quando você está viajando e você não pode vir à igreja, você procura uma igreja nos arredores para no domingo você não ficar sem estar na presença de Deus. E quando você não encontra, você fica triste. E quando você está em São Paulo, você se dedica a estar na companhia dos irmãos, na presença de Jesus. Há irmãos aqui na igreja que quando vão faltar ao culto me escrevem: pastor, hoje eu não vou porque eu estou doente. Pastor, eu não vou hoje porque o carro quebrou e eu não tenho como pagar a condução. Veja, isso mostra um cuidado, isso mostra de fato um desejo de estar presente e um lamento porque não estará. A Bíblia diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Tomé perdeu muito em não estar com os discípulos, uma semana a mais de tristeza, de desânimo. Então não falte os cultos, e quando não der para vir, mande uma mensagenzinha para o pastor, dizendo: pastor, infelizmente, dê uma satisfação. Em qualquer outro compromisso importante você dá satisfação, não dá? Existe compromisso mais importante na tua vida do que o culto? Existe. Verso 25: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. O segundo pecado de Tomé foi a incredulidade. Tomé queria ver e tocar, colocar o dedo nas feridas, a mão no lado. Note, Tomé estava tão incrédulo neste momento que só o ver não bastava. Talvez ele pensasse: pode ser uma alucinação, eu tenho que tocar, eu tenho que colocar o dedo nos furos, a mão nas feridas. Ele precisou disso tudo para acreditar. Meus irmãos, qual foi o tipo de incredulidade de Tomé? Tomé não era um incrédulo, Tomé era um dos 12. Tomé cria em Jesus, Tomé não era um ateu. Tomé ouviu o convite que foi feito aos 12, deixou tudo, deixou sua vida para seguir a Jesus. Tomé não era um incrédulo, mas aqui ele tem essa atitude de incredulidade que eu acho que é o tipo de incredulidade que pega os crentes. É um tipo de incredulidade bastante comum entre nós.
é a ideia de que eu não quero acreditar para não me frustrar. Eu não quero acreditar para que eu não sofra, para que eu acredite e eu espere tanto e aí não dá certo, e aí eu vou sofrer. E aí, como uma espécie de defesa para você não sofrer, você já nem quer acreditar mais. Ah, pastor, a minha esposa já perdeu tantos bebês que eu nem quero acreditar mais que seja possível. Ah, pastor, eu já orei tanto que eu nem quero mais ter esperanças, eu nem quero mais acreditar. Esta é a incredulidade a que nós crentes, que não somos incrédulos, estamos mais sujeitos, pelo fato de algo não acontecer, de Deus não estar respondendo, aí nós já não queremos mais alimentar expectativas, não criamos mais expectativas para não passar por frustrações. Meus irmãos, o que nós devemos fazer? Um caminho é não acreditar, é nós então dizermos, não, eu estou cansado de sofrer, eu não quero me frustrar, eu não vou acreditar. Um outro caminho é acreditar com ansiedade. É isso que você não quer, é você ficar tão ansioso que se não der certo, aí você desaba. Qual é o caminho? O caminho é o caminho que Cristo nos ensinou. Nós não podemos ser incrédulos, nós devemos crer, mas sem ansiedade, descansando no Senhor. Senhor, eu creio no Teu poder, eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso, então eu vou descansar, está nas Tuas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia nele, descansa nele, entrega e descansa. Não é entrega e fica ansioso, é entrega e descansa. Então não é nem o caminho da incredulidade, eu não quero nem mais crer, não vou nem mais orar para não me frustrar, e nem o caminho de uma credulidade cheia de ansiedade, que você pede e fica super ansioso, mas é o caminho que Cristo nos ensinou, de nós pedirmos, de nós crermos no seu poder e de nós confiarmos e descansarmos. E descansar é falar, está nas mãos de Deus, não depende mais de mim, eu vou continuar orando, mas está nas mãos de Deus, é descansar. Então não seja incrédulo, seja crente. Cristo nos ensinou, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Em 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Cristo disse, lancem sobre mim. E Pedro reafirma, lançando sobre ele. Então, não fique nesta fé ansiosa, angustiante. Creia e lance sobre Deus, e descanse em Deus. Confie na soberania de Deus, Ele é poderoso. Creia e entregue o problema, e descanse e confie. Estes são os dois pecados de Tomé, e são os nossos também, são os nossos. Por vezes devemos estar com os irmãos e não estamos, e tantas vezes nós não queremos nem crer para não nos frustrarmos, quando a palavra de Cristo é forte. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente, seja crente. Nós crentes devemos viver pela fé, viver pela fé. Viver pela fé, geralmente a gente fala que os missionários vivem pela fé, não é? Porque eles não sabem se vão ter recursos para o dia seguinte. Irmãos, todos nós vivemos pela fé, todos nós, todos nós. Quem garante que daqui a 2 dias o teu filho não vai estar internado no hospital? Quem garante que daqui a 1 semana você vai ter condições de trabalhar, não vai ter uma doença grave? Quem garante que no final do mês você vai ter dinheiro para ser mantido? Pense um pouquinho, você vai perceber
que todos nós vivemos pela fé, todos nós dependemos de Deus para a nossa saúde, para o nosso trabalho, nada vem da força do nosso braço, tudo depende de Deus, nós vivemos pela fé. Então, estes são os pecados de Tomé e os nossos pecados. Agora, em contraste com estes pecados de Tomé e nossos, nós temos a grande paciência de Jesus Cristo, a grande paciência, a maravilhosa paciência de Jesus. Veja o verso 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. À semelhança do domingo anterior, Jesus não entrou pela porta, ele simplesmente apareceu no meio deles e os acalmou. Paz seja convosco. Verso 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Observe, Jesus poderia chegar repreendendo Tomé. Tomé, onde é que você estava domingo passado? Que você não estava aqui, sua obrigação. Tomé, que falta de compromisso é essa? Todos os teus amigos aqui reunidos e você falta. Tomé, eu ouvi quando você disse: se eu não colocar o meu dedo, se eu não vir. Que falta de fé é essa, Tomé? Jesus não deu nenhuma repreensão, nenhuma. Jesus é paciente conosco, Jesus é paciente com a nossa falta de fé. Jesus poderia iniciar a conversa repreendendo a Tomé, mas não, Jesus é amoroso, é paciente. Ele diz: Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Cristo conhecia a fraqueza de Tomé e conhece a nossa também, conhece. Em tempos de problemas, nós podemos dizer como Jó: mas Ele sabe o meu caminho. Mas Ele sabe o meu caminho, porque Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece os nossos pecados, as nossas limitações. Ele não concorda com os nossos pecados, mas Ele conhece a nossa fraqueza, Ele nos trata com paciência. Em tempos de cansaço e fraqueza, nós podemos dizer que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103:14. Em tempos de dúvida, nós podemos orar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Em tempos de fracasso, quando a nossa fé titubeia, quando a nossa mente pergunta: será que você ama a Deus mesmo? Nós podemos confessar como Pedro: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Quando nos faltam palavras para falarmos com Deus no meio da angústia, Deus diz: será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65:24. Ou como Davi: ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Até quando nós não temos palavras, Deus sabe o que nós estamos passando. Ele responde antes que nós clamemos. A palavra não chegou à língua e Ele já a conhece toda. Nós temos um Deus, irmãos, que nos compreende perfeitamente. Isso deve trazer conforto ao nosso coração. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe que nós somos pó. Diante disso, Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. A confiança de Tomé foi ali restaurada, a sua fé fraca foi fortalecida. E disse-lhe Jesus, verso 29 final: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé ficou feliz, mas muito mais feliz somos nós, de acordo com as palavras de Jesus, que não o vimos e ainda cremos. Tomé estava vendo Jesus durante 3 anos. Numa defesa da sua alma para não se frustrar, ele não quis acreditar que Jesus havia ressuscitado. Ele não quis se frustrar, ele não quis acreditar.
Mas nós, meus irmãos, Jesus falou essa palavra para nós: mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós nunca vimos Jesus em carne e osso na nossa frente, mas nós cremos, porque Deus transformou o nosso coração, porque Deus fala conosco, porque Deus nos alivia, porque Deus ouve as nossas orações, porque Deus nos responde, porque quando nós estamos angustiados e nós oramos, Deus vem e nos traz alívio, porque quando passamos por problemas dificílimos na vida, Deus vai lá e mostra o seu poder. Nós cremos, ainda que nós não vejamos, nós cremos, é real. A presença de Deus na nossa vida é real. E quanto mais você se aproxima de Deus em oração, para ouvir a sua voz, em leitura da palavra para ouvir a sua voz, em oração para ter comunhão com Ele, para falar o que você deve falar a Ele, mais você sente a sua presença. Você não o vê, mas você sente a presença de Deus, assim como o vento, assim como as linhas do teu celular, da internet, que você não vê, mas elas são reais. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, a Bíblia diz, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, mas Ele se faz presente na nossa vida. Ele é real, Ele é real. Então nós somos aqueles que não vimos a Cristo pessoalmente ainda e cremos, e um dia seremos abençoados vendo pessoalmente. Esse dia chegará. Concluindo, meus irmãos, quem é o gêmeo de Tomé? Afinal, quem é o gêmeo de Tomé? A Bíblia não diz. Nós não somos gêmeos de Tomé, mas nós somos irmãos dele, muito parecidos com ele, muito parecidos. As fraquezas de Tomé são as nossas fraquezas também, são as nossas fraquezas. Por vezes nós não queremos acreditar, para não nos frustrarmos, mas devemos acreditar, sem ansiedade, confiando, descansando no Senhor. Por vezes nós somos ausentes nos cultos, mas Deus nos diz na sua palavra que nós temos que buscar a Ele, e por vezes nós somos incrédulos, mas nós não podemos ser incrédulos, nós devemos ser crentes. Então, vivamos pela fé, aproximemo-nos cada vez mais de Deus, não percamos a oportunidade de estarmos reunidos com os irmãos. E quando nós estivermos reunidos com os irmãos, durante a semana, não deixemos de falar com Deus e de ouvir a sua voz, lendo a sua palavra, porque é um Deus que abençoa aqueles que se aproximam. E se você está se sentindo meio distante, meio desanimado, é porque talvez você tenha se afastado de Deus, você tenha deixado de ler a Bíblia, deixado de orar. Não faça isso, aproxime-se de Deus. Deus vai abençoar você na medida em que você se aproximar. Veja, Ele te abençoa mesmo quando você não se aproxima. Mesmo quando somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Mas, quanto mais você se aproximar, mais você vai perceber Deus na tua vida, mais você será abençoado espiritualmente, terá forças para lidar com os problemas que você tem lidado. A sua fé será fortalecida e você terá alegria nos caminhos do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.